mustn't run away! I mustn't run away! E se eu te falasse que Evangelion nunca foi sobre robôs lutando contra monstros? Que era desde o início uma carta de suicídio disfarçada de anime. E também um manual de sobrevivência para a depressão. Para entendermos melhor a obra-prima de Hideki Anno, precisamos entender que quase nada em Evangelion é literal. É uma sinfonia de simbolismo. E vamos analisar seus 3 movimentos principais. A primeira camada são os anjos. Eles não são apenas aliens para serem destruídos. Cada um deles força os pilotos a confrontarem uma falha psicológica específica. E também são uma personificação do trauma. Pense em Arrael, o 15º anjo. Ele não ataca fisicamente. Ele projeta um feixe de luz que força Asuka a reviver seu trauma de infância, mais reprimidas. O suicídio de sua mãe e a sua necessidade desesperada por validação. O anjo é literalmente uma arma psicológica. E a batalha, ela não ocorre na cidade. Ocorre dentro da mente de Asuka. Ou Armisael, o 16º anjo. Ele tenta se fundir com o rei e com o Eva 00. Durante esse processo, ele fala com o rei, questionando sua existência e também explorando a sua solidão. Você quer se tornar um conosco? É solitário, não é? O anjo representa o desejo desesperado por conexão. Até mesmo o primeiro anjo, o Sachiel, que pela primeira vez parece um monstro genérico. Ele acaba representando o trauma inicial, o evento súbito e inexplicável, que acaba virando o mundo do Shinji de cabeça para baixo, e o força a uma situação que ele não quer e também não entende. É a primeira crise, o gatilho. Se os anjos são os problemas, os evangelhos são um mecanismo de enfrentamento. E que mecanismo de enfrentamento problemático eles são. O anime introduz explicitamente o dilema do porco-espinho. O dilema do ouriço. Quanto mais nos aproximamos, mais nos machucamos. A ideia de que, quanto mais perto tentamos chegar de alguém para nos aquecermos, maior a chance de nos ferirmos com nossas espinhas. O Eva é a manifestação física disso, para se conectar com o mundo e lutar. Shinji precisa entrar em uma armadura que o isola. Ele está fisicamente separado de todos, flutuando em LCL, sozinho em sua Camille. O ato de se conectar, lutar, exige o isolamento total. E o que é um Eva? Descobrimos que não é um robô. É um ser biológico, um clone de um anjo, contido por uma armadura. E o mais importante, o núcleo do Eva 01 contém a alma da mãe de Shinji, Yui Kari. Pense no simbolismo disso. Para enfrentar o mundo, o Shinji precisa literalmente entrar nos restos de seu trauma materno. O Eva é sua dor, sua perda e seu complexo de épito, transformados em uma arma. Quando o Eva entra em modo de Berserk, não é uma falha do sistema. É o trauma de Shinji e a alma de sua mãe, assumindo o controle. Uma fúria primal e protetora que ele não consegue dominar. O Eva é a sua depressão ganhando forma física. Às vezes passiva e imóvel. Às vezes, incontrolavelmente violenta. Finalmente, os pilotos, eles não são heróis. São 3 estudos de caso de como o trauma infantil se manifesta na adolescência. Shinji é o centro depressivo da história. Sua frase, não devo fugir, não é sobre heroísmo. É sobre a luta interna contra a paralisia da ansiedade. Ele foi abandonado pelo seu pai e também perdeu sua mãe. Seu maior medo não é morrer, é ser abandonado ou rejeitado. Ele pilota o Eva, não para salvar o mundo, mas em uma busca desesperada por validação de seu pai. Cada elogio é como uma droga, cada crítica é uma facada. Asuka é o oposto de Shinji, mas internamente é quase a mesma coisa. Ela é agressiva, arrogante e barulhenta. Mas tudo isso é uma fachada. Seu trauma, o suicídio da sua mãe, a ensinam que ela só tem valor se for a melhor. Sua identidade é construída sobre seu desempenho como pilota. Quando a sua taxa de sincronização cai, ela não tem uma crise de confiança, ela tem uma crise de identidade. Ela se desintegra. Rei é a ausência, um clone, uma casca vazia, criada para ser obediente. Ela não tem um eu. Sua jornada é uma busca por identidade, por descobrir se é uma pessoa real ou apenas uma ferramenta substituível. Ela representa o entorpecimento, a dissociação, a sensação de não ser real.
E isso nos leva ao final, os infames episódios 25 e 26, que abandonam completamente a trama de ação. O que aconteceu? O criador Hideaki Anno, lutando contra uma depressão severa, ficou sem orçamento sem tempo. Mas em vez de um fracasso, ele cria uma peça de arte mais honesta possível. O final de Evangelion não é uma história. É uma sessão de terapia. O projeto de instrumentalidade humana não é um plano maligno para destruir o mundo. É uma metáfora para o desejo suicida. A ideia de que, se a individualidade e as conexões humanas causam tanta dor, então a solução é dissolver todos em uma única consciência. Os episódios finais são Shinji em um palco mental. Ele desconstrói sua identidade, seu valor, sua relação com os outros. Não há anjos, não há Evas, apenas a sua psique, nua e crua. E o clímax não é uma vitória, é uma aceitação. Shinji percebe que a dor é uma parte inevitável de ter uma identidade e se conectar com os outros. Ele escolhe a dor da individualidade, em vez do conforto vazio da sua não existência. E a cena final é todos os personagens o parabenizando. Não é literal. É a sua própria psique. Finalmente, dando a si mesmo a permissão para existir e se amar. A permissão para tentar. Evangelion não oferece respostas fáceis, e também não há um final feliz. A depressão não é curada, a luta continua, mas ele nos deixa com uma verdade brutal e esperançosa. A vida é dolorosa. Conectar-se é arriscado, mas a alternativa, a solidão, é um inferno. A coragem não é entrar no robô e lutar contra um monstro. A coragem é acordar no dia seguinte e escolher, apesar de tudo, tentar se conectar mais uma vez. Muito obrigado por assistir até aqui, e eu vou ficando por aqui. E aliás, esse vídeo tá sendo editado pelo Reca. Mandem um salve nele aí nos comentários. E falou!